Galera, aqui é o Nathan do canal Quer Saber? Você sabe que os videogames de hoje não são iguais aos de antigamente, né? Mas você sabe quantos consoles passaram para chegar nos atuais? Neste vídeo você verá a evolução dos videogames. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o gostei e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mas chega de conversa aí, vamos começar! No ano de 1966, o inventor Ralph Baer tinha uma ideia de criar um aparelho que interagisse as pessoas com a televisão. 2 anos depois, o primeiro protótipo ficou pronto e ele levou a ideia para as fabricantes. A empresa Magnavox comprou o produto e em 1972 surge o primeiro videogame do mundo, o Magnavox Odyssey. Ele não reproduzia sons nem cores, o que faz esse aparelho parecer nada hoje, mas na época ele era incrível. 2. Depois do lançamento do primeiro videogame, outros foram lançados, até que em 1977, a empresa Atari, que já havia lançado o jogo Pong, lança o seu videogame mais famoso, o Atari 2600, esse você deve lembrar. Ele tinha vários jogos clássicos, como Pac-Man e Space Invaders. 3. Em 1985, uma empresa japonesa chamada Nintendo lança o seu primeiro videogame, o Nintendo Entertainment System, também chamado aqui no Brasil de Nintendinho. Ele tinha vários jogos clássicos como Super Mario, The Legend of Zelda e Mega Man. 4. No ano de 1986, outro videogame famoso é lançado, dessa vez pela empresa Sega, o Master System. Ele não tinha nada de revolucionário, mas foi um videogame que marcou muito essa época. 5. Desde o lançamento do Master System, outros videogames foram lançados, até que em 1989 a Sega lança outro videogame, o Mega Drive, também chamado aqui no Brasil de Sega Genesis. Ele tinha muitos jogos, os principais eram Sonic the Hedgehog e Street Fighter 2. 6. Partindo para o ano de 1990, a Nintendo lança um de seus videogames mais famosos, o Super Nintendo, que foi o primeiro a ter jogos em 3D. Muitas pessoas da época tiveram esse console, que tinha vários jogos, como Donkey Kong Country, Mario Kart e Super Mario World. 7. Em 1995, a Sony lança o seu primeiro videogame, que revolucionou a indústria dos consoles. Estou falando do PlayStation 1. Ele foi o primeiro a ter esse tipo de controle, que influenciou os videogames atuais. Ele também tinha apenas jogos em 3D, apesar dos gráficos não serem os melhores. Os principais eram Tomb Raider, Resident Evil e Crash the Bandicoot. 8. No ano de 1996, a Nintendo lança outro videogame, o Nintendo 64. Assim como o PlayStation 1, ele só tinha jogos em 3D. É lembrado pelo seu controle estranho e por alguns de seus jogos, sendo o mais famoso deles o Super Mario 64. 9. Em 1999, a Sega lança o seu último videogame, o Dreamcast. Ele foi um fracasso de vendas, porque no ano seguinte outro videogame foi lançado, que fez muito mais sucesso que ele. 10. No ano 2000, tivemos outro videogame da Sony, o PlayStation 2. Ele é o console mais popular de vendas de todos os tempos, com 155 milhões de exemplares vendidos. Ele rodava vários jogos da época, como GTA San Andreas e Shadow of the Colossus. 11. No ano de 2001, a Nintendo, para competir com a Sony, lança o seu videogame Nintendo GameCube. Ele tinha um formato de cubo e não é tão lembrado, até porque foi lançado na época do PlayStation 2. 12. No ano de 2001, a Microsoft lança o seu primeiro videogame, o Xbox. Ele tinha jogos em 3D e um sistema onde os jogadores podiam se conectar uns com os outros, coisa muito comum hoje. Ele não é muito lembrado porque foi lançado na época do PlayStation 2, que estava fazendo muito sucesso. 13. Em 2005, a Microsoft lança outro videogame, o Xbox 360. Ele revolucionou a indústria dos consoles com seus gráficos muito melhores e o Kinect, um aparelho que vinha junto com o console. Esse aparelho tinha um sensor
que detectava os movimentos do jogador, possibilitando de jogar jogos com o próprio corpo. Além de ter navegação por voz e muitos jogos, incluindo GTA V e Minecraft. 14. Um ano depois, em 2006, a Sony volta para competir com a Microsoft e lança o PlayStation 3. Ele teve um início de vendas ruim e depois se recuperou. Alguns de seus jogos são Final Fantasy VIII e Call of Duty 3. 15. Para competir com a Microsoft e a Sony, em 2006 a Nintendo volta e lança outro videogame, o Nintendo Wii. Ele é lembrado pelo seu controle, no qual o jogador segurava como um controle de televisão e jogava balançando o braço. Seus principais jogos eram Super Mario Galaxy e Wii Sports. 16. Alguns anos depois, em 2013, a Sony lança o PlayStation 4. Com gráficos incríveis e o sistema de se conectar com outros jogadores, o videogame foi um sucesso. Tem muitos jogos, incluindo Red Dead Redemption 2 e The Last of Us 2. 17. A rivalidade continua. No mesmo ano, a Microsoft lança o Xbox One. Também com gráficos incríveis, ele era mais atualizado que sua versão anterior, com recursos multimídia e outras coisas. Os jogos dele não são tão diferentes quanto os do PlayStation 4. 18. Em 2016, a Sony lança uma nova versão do seu último videogame, o PlayStation 4 Pro. As únicas diferenças são que o Pro tem 1 TB de memória, ou seja, o dobro do anterior, e jogos em resolução 4K. 19. Em 2017, a Nintendo lança outro console, o Nintendo Switch, um videogame portátil semelhante a um tablet. Os jogos dele são em cartucho, semelhante aos consoles antigos. Ele tem muitos jogos, incluindo Super Mario Kart 8 e uma nova versão de The Legend of Zelda. 20. Em 2017, pegando a ideia da Sony de fazer uma nova versão de um videogame já existente, a Microsoft lança o Xbox One X, uma versão com mais espaço e maior qualidade nos jogos. Ele também conseguiu vender mais que o PlayStation 4. 21. No mesmo ano, a Microsoft lança o Xbox One S, uma outra versão do Xbox One, porém branco. Ele não tem muitas diferenças do Xbox One X, apenas a cor, o tamanho e configurações internas. 22. Chegamos ao ano de 2020, onde a Microsoft lança o Xbox Series S. Ele roda jogos em 4K, coisa que os anteriores a ele não faziam. Ele também é o menor console da empresa, com 15,1 centímetros de largura, porém, é 4 vezes mais potente que o Xbox One S. Ele tem muitos jogos modernos e atuais, como Cyberpunk 2077 e FIFA 21. 23. No mesmo ano, a Microsoft lança outra versão do seu console, o Xbox Series X. Ele virou um meme na internet por causa de seu formato estranho, com pessoas o comparando a uma geladeira. Ele roda jogos em 4K e tem uma grande capacidade de memória. Ao contrário do Series S, ele é grande, com 30 centímetros de altura. 24. O último videogame lançado até hoje. Ainda em 2020, a Sony lança o PlayStation 5. Com gráficos e visual incríveis, o console também é grande, com 39 centímetros de altura e 4,5 quilos. Um dos maiores videogames já feitos, se não o maior. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Um abraço e tchau!